Bom dia, sejam bem-vindos ao webcast da Iguá Saneamento para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Conosco hoje estão presentes os senhores Roberto Barbucci, CEO, e Douglas Casagrande, CFO e diretor de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e os participantes poderão enviar suas perguntas através da plataforma do nosso webcast. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e selecionar o idioma de preferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Iguá, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia e não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas, e se referem a eventos futuros que podem ou não ocorrer. Agora, gostaria de passar a palavra ao CEO da Iguá, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Roberto Barbucci, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à divulgação de resultados da Iguá. Iniciamos 2025 com importantes avanços operacionais e estratégicos que reforçam nossa solidez e confiança em nosso modelo de negócios. Em Sergipe, no primeiro trimestre, continuamos a operação assistida, nos preparando para assumir a concessão. Nesse período, alcançamos um marco relevante com a inauguração da nova sede administrativa em Aracaju, que abriga o nosso centro de controle operacional, e, paralelamente, avançamos na construção de 4 novas adutoras que beneficiarão mais de 70 mil pessoas no estado, reforçando nossa atuação na ampliação do acesso à água. Nos eventos subsequentes, no âmbito financeiro, concluímos em 29 de abril a liquidação da terceira emissão de debêntures da Iguá Sergipe, no valor de 800 milhões, destinado ao pagamento da segunda parcela de outorga da concessão. Essa emissão será remunerada a uma taxa de CDI mais 2,5% ao ano e conta com uma carência de juros até junho de 2026. A amortização será realizada em parcela única, com vencimento em junho de 2029. Adicionalmente, em 1º de maio, iniciamos de forma antecipada a operação plena da concessão de Sergipe. O início se deu mais de um mês antes do prazo, tínhamos 180 dias de operação assistida e iniciamos 48 dias antes, e é reflexo do extenso trabalho da mobilização inicial realizado pela companhia e desenvolvimento do seu modelo operacional de sucesso para a assunção de novos projetos. Já no Rio de Janeiro, ao longo do primeiro trimestre, a Iguá Rio avançou de forma significativa em seu plano estratégico com a instalação dos macromedidores da Zona Oeste, investindo 34 milhões nesse trimestre, que reforça a nossa eficiência na gestão do sistema e combate às perdas. Também inauguramos nosso Centro de Sustentabilidade no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, que é um espaço dedicado à educação ambiental e ao fortalecimento da relação da comunidade com a preservação dos recursos hídricos. No Paraná, celebramos em março a assinatura da licença de instalação para a implementação do sistema de esgotamento sanitário da Ilha do Mel, iniciando esse projeto importante para o estado do Paraná. Reforçando nossa atuação socioambiental, anunciamos a destinação de R$ 973 mil para projetos de impacto social e ambiental em 2025, que beneficiarão mais de 11 mil pessoas. Ainda na parte social, destacamos o projeto Iguapé, a arte e a ciência de sanear, que deverá alcançar mais de 25 mil estudantes ao longo do ano. Em celebração ao Dia Mundial da Água, lançamos a campanha Sou Água, Sou Iguá, com ações educativas e engajamento em escolas, espaços públicos e comunidades, promovendo a conscientização sobre a importância da água tratada e do saneamento básico como direito fundamental. Por fim, celebramos o primeiro ano de intervenções no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com a dragagem de 700 mil toneladas de sedimentos e o plantio de mais de 60 mil mudas de mangue, promovendo a melhoria da qualidade da água, a recuperação da biodiversidade e benefícios diretos à comunidade local. Com todos esses avanços, a Iguá reafirma seu compromisso com a entrega de soluções sustentáveis, a promoção da transformação social e a geração de valor para todos os seus stakeholders.
Seguimos o planejamento 2025 com especial atenção à integração das operações de Iguá-Sergipe e da Iguaçu Saneamento, que em breve também iniciaremos. Com isso, passo a palavra ao Douglas para dar continuidade à apresentação. Obrigado, Arbucci. Bom dia a todos. Então, agora falando sobre resultado operacional, importante lembrar que com a conclusão da venda dos 9 ativos de menor porte e do encerramento do contrato de PPP da SPAT, todos ocorridos entre 2023 e 2024, nós optamos por expurgar os dados dessas operações dos resultados históricos, bem como expurgar também da seção de performance financeira o efeito do ganho de capital obtido com a venda para melhor comparabilidade. Assim, os dados que apresentamos hoje refletem apenas as 8 operações que atualmente compõem o portfólio da Iguá, com destaque para Iguá Rio de Janeiro, Águas Cuiabá, Paranaguá, Agreste, Sanesol, Atibaia, Águas Andradina e Águas Castilho, além de, é claro, a Iguá Sergipe e Iguaçu, que no primeiro trimestre permaneciam em fase de operação assistida. Considerando esse portfólio, no primeiro trimestre de 25, registramos um crescimento de 2,9% das economias de água e 3,6% nas economias de esgoto em relação ao mesmo período de 2024. Este avanço foi puxado principalmente pela expansão das redes, o aumento da demanda por novas ligações e ações de regularização de usuários. O volume faturado também evoluiu. Tivemos crescimento de 2% em água e 4,6% em esgoto, quando comparados ao primeiro trimestre de 2024, refletindo também a expansão das economias, a modernização do parque de hidrômetros com uso de algoritmos e a intensificação da fiscalização, que contribuem para incrementar a medição e a eficiência do faturamento. Como vocês podem reparar no canto inferior esquerdo do slide, vemos a continuidade da redução de perdas de água, resultado de ações como a setorização das áreas atendidas, a intensificação da instalação de medidores inteligentes e os avanços na detecção e correção de vazamentos. O monitoramento contínuo e o controle de pressão têm sustentado também os ganhos de eficiência. No canto inferior direito, a inadimplência consolidada no primeiro trimestre de 2025 registrou um leve aumento de 0,8 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024 e de 0,2 pontos percentuais ante o trimestre anterior. Ainda assim, esse número ele está muito abaixo do que os números que encontramos no início da operação e eles estão relacionados principalmente à intensificação das fiscalizações e autuações de irregularidades, principalmente na Iguá Rio de Janeiro, onde nós estamos intensificando a estratégia comercial de ações de fiscalização com foco em clientes que historicamente fazem uso de fontes alternativas de água. E como eu falei, embora tenha havido esse crescimento, que ainda mantém a inadimplência bastante controlada, o número está muito abaixo daquele encontrado no início da operação. No próximo slide, antes de falar da receita líquida ajustada, eu destaco que, seguindo o compromisso com a transparência e simplicidade nas divulgações da Iguá, a partir desse trimestre, a companhia adotou um novo critério para a construção do EBITDA ajustado, buscando reduzir a quantidade de ajustes realizados e aproximar os números ao resultado contábil auditado. Dessa forma, nós estamos deixando de excluir os efeitos do CPC 47 e 48, que se referem ao reconhecimento de receita de cliente e a provisão para crédito de liquidação duvidosa, respectivamente, e da sua receita e do EBITDA ajustados, alterando também a base comparativa. Com isso, apresentamos a evolução da receita líquida ajustada. Bom, em relação a ela, registramos um crescimento expressivo de 18,9% no primeiro trimestre de 2025, impulsionado pela expansão da base de clientes, pelo aumento dos volumes faturados e pelos reajustes tarifários aplicados em 2024 para as operações do Rio de Janeiro, 11,49% em dezembro de 2024, Cuiabá, 8,86% em março de 2024 e Paranaguá, 13,67% em dezembro de 2024. Seguindo para o EBITDA ajustado, também expurgando as operações alienadas encerradas, nós alcançamos R$ 252 milhões no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 27,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem EBITDA que também cresce para 45%. No detalhamento de custos e despesas, a nossa estrutura segue diversificada, sem grandes alterações nas proporções entre os trimestres. A compra de água no Rio de Janeiro segue representando a maior parte do OPEX, seguida pelos custos de pessoal e materiais e serviços de terceiros. Ainda nesse slide, mostramos investimentos realizados que seguem em ritmo acelerado e cresceram
no consolidado 13,3% no trimestre. Entre as principais ações, destacamos as realizadas já em Sergipe, onde, ainda durante a fase de operação assistida, a Iguá antecipou a execução de projetos importantes para modernizar a infraestrutura, como a construção de adutoras em Poço Redondo, Riachão do Dantas, Porto da Folha e a interligação das redes entre os municípios de Itabaiana e Moita Bonita. Também entregamos a nova sede administrativa em Aracaju, como destacado pelo Barbucci, já com o centro de controle operacional instalado, além da modernização das lojas de atendimento. Indo agora para o slide de endividamento, a gente destaca que em 2025 a dívida líquida da Iguá fechou em 10 bilhões de reais, com uma alavancagem consolidada de 11,6 vezes. Desse total, 7,7 bilhões correspondem à dívida da Iguá Rio de Janeiro, que é um Project Finance, de um ativo ainda em fase de maturação, e 1,5 bilhão a Iguá Sergipe, que, como destacamos, ainda estava em fase pré-operacional no trimestre e não registrou receita no período de janeiro a março de 2025. Em relação ao perfil da dívida, a gente observa e destaca que 99,7% do volume total está concentrado nas SPS, existindo apenas um contrato de dívida corporativa tomado na holding, que representa um saldo em aberto de 35 milhões de reais. Além dessa concentração do financiamento nas unidades operacionais, 75% da dívida está indexada ao IPCA, que é um indexador da maior parte da nossa receita, que possui uma correlação com os reajustes tarifários esperados para os ativos. Os 16,8% que estão alocados em CDI se referem principalmente ao empréstimo ponte para o ativo de Sergipe, como destacamos, foi tomado por pagamento da outorga, e será repago em parcela única em junho de 2029, conforme pode ser observado no gráfico do cronograma de amortização da dívida. Ainda em relação a esse cronograma, atualmente o prazo médio consolidado da dívida da Iguá é de 11,4 anos, já considerando o empréstimo ponte de Sergipe, que tem um prazo menor, mais curto, vencendo em 29, como destaquei anteriormente. E, se analisarmos aqui a principal fonte de endividamento da Iguá, o prazo é de 14 anos. Né? Ou seja, se considerarmos o Rio de Janeiro apenas, né, que tem a dívida mais longa, esse prazo é bem mais longo, totalmente adequado ao estágio de maturação do ativo. Então, novamente, é importante destacar, o aumento da alavancagem consolidada da Iguá é fruto principalmente de duas operações, das suas duas principais operações, ou seja, a Iguá Rio de Janeiro, que completa agora o 3º ano de concessão, já pagou toda a sua outorga fixa, concluiu o pagamento da outorga em fevereiro deste ano e possui uma dívida com perfil de amortização completamente saudável, condizente com o estágio atual do ativo, que é um ativo em maturação, e a Iguá Sergipe, que em março ainda estava em fase pré-operacional, ou seja, não registrava receita, e em dezembro captou um empréstimo ponte de 1,85 bilhão de reais para o pagamento da primeira tranche da outorga fixa. No próximo slide, a gente entra na performance específica de Iguá Rio, e aí, como destacamos já anteriormente, o ativo ele segue numa fase de maturação, registrando um crescimento de 3,8% nas economias de água e 3% na de esgoto, enquanto o volume também cresce, ele subiu 3,6% em água e 5,7% em esgoto. Então, esses aumentos em volume são reflexos principalmente da expansão das redes de cobertura e da intensificação das ações de fiscalização, conforme já mencionamos. No canto inferior esquerdo, a gente traz aqui a curva de perdas de água, que, como a gente demonstra, em termos de água não faturada, caíram 1,9 pontos percentuais na comparação anual, graças ao avanço nas obras para a setorização do bloco, a instalação de macromedidores e hidrômetros inteligentes, além da intensificação do combate a fraudes. Ou seja, seguimos focados na redução do índice de perdas de água. Em termos de inadimplência, à medida que nós intensificamos as ações de combate às fraudes e fontes alternativas e regulares de abastecimento, existe um repique e está totalmente esperado dentro da nossa estratégia comercial, e principalmente em decorrência desse movimento, tivemos um aumento de 1,4 ponto percentual ante o primeiro trimestre de 2024, encerrando o período em 4,2% em termos de inadimplência total no Rio de Janeiro, ainda muito distante do patamar que encontramos quando iniciamos a operação em 2022. Esse movimento de intensificação na fiscalização, ele, como eu destaquei, pode gerar um impacto inicial
de aumento na adimplência contábil, mas tem trazido resultados bastante positivos em termos de receita e principalmente de arrecadação, na medida que muitos desses clientes que nós trazemos para a base e eventualmente inicialmente são inadimplentes, eles passam, com o passar do tempo, a buscar uma negociação e ficam inadimplentes, ou seja, está totalmente alinhado com a nossa estratégia comercial. Seguindo para o próximo slide, a receita líquida ajustada da Iguá Rio ela foi de 386 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 25,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado também cresceu 40,5%, chegando a 201 milhões de reais, com uma margem EBITDA que também cresce para 52%. Esses aumentos eles são decorrentes principalmente do reajuste tarifário, de 11,49%, e também da intensificação das autuações por irregularidade e também de esforços, enfim, para ganhos de eficiência e redução de OPEX. Falando de OPEX, detalhamento dos custos, a compra de água, no contrato take or pay, ele segue ainda sendo a maior rubrica e encerrou o primeiro trimestre de 2025, representando 49% dos custos e despesas totais da Iguá Rio, seguido por pessoal, 17%, PCLD, 15%, e materiais e serviços terceiros, 6%. A linha Outros inclui principalmente atualização da outorga e taxas de fiscalização. Em termos de CAPEX, de investimentos no primeiro trimestre de 2025, nós tivemos um recuo de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo principalmente da conclusão de obras que haviam sido iniciadas em 2024 e agora serão sucedidas por novas intervenções. Entre os destaques, a gente segue com a expansão das redes no projeto junto à comunidade Dois Irmãos, que já conta com 94% dos hidrômetros instalados, e também a gente destaca a modernização da Etibarra e os investimentos nos projetos especiais do Complexo Lagunar e dos coletores de tempo seco, que também são compromissos contratuais da concessão. No trimestre, foram investidos mais 15,5 milhões de reais diretamente nesses projetos especiais que eu destaquei. Nós também concluímos a instalação de 6 macromedidores, fundamentais para o avanço da setorização do bloco, que, por sua vez, melhoram o controle da distribuição de água e reduzem perdas de água. E com isso, eu devolvo agora a palavra para o Barbucci para as considerações finais. Obrigado, Douglas. Então, para encerrar a nossa apresentação de hoje, gostaria de reforçar 3 mensagens principais desse trimestre. Em primeiro lugar, concluímos com êxito a fase de operação assistida da Iguá Sergipe, antecipando o prazo estabelecido em mais de um mês e iniciando a operação plena da concessão, em que temos a população atendida e passa a ser, em termos de operação população atendida, a maior operação da Iguá. Em segundo lugar, registramos o desempenho sólido no primeiro trimestre de 2025, com crescimento consistente das receitas e controle eficiente dos custos, refletindo o foco permanente da companhia na melhora operacional e na disciplina financeira de todas as suas operações. Por fim, destacamos o avanço das ações no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, que completaram um ano do início da intervenção. Atingimos a marca de 700 mil toneladas de sedimentos dragadas e 60 mil mudas de mangue plantadas, promovendo a melhoria da qualidade da água, recuperação da biodiversidade e trazendo benefícios diretos para a comunidade local. Com essas mensagens, encerramos a nossa apresentação e permanecemos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digite sua pergunta. Poderiam dar mais detalhes sobre o aumento da inadimplência observada no 1T25? Bom, perfeito. Como nós destacamos durante a apresentação, esse aumento de inadimplência ele não é surpresa para a Iguá, ele está associado principalmente a uma estratégia comercial específica na Iguá Rio de Janeiro, que foi deliberada, visando a intensificação de ações de fiscalização, principalmente com foco em clientes que historicamente faziam uso de fontes alternativas. Então,
como eu destaquei, trata-se de um movimento bastante consciente da Iguá. Ele busca justamente ampliar a nossa base de faturamento junto a clientes que até então estavam fora dessa base, estavam fazendo uso eventual de fontes paralelas à água da concessão, e nós buscamos aqui recuperar receita, faturamento até então não capturados, e também um foco grande em arrecadação, ou seja, em busca de aumento de efeitos positivos junto ao caixa da concessão. Então, como nós destacamos, esse movimento inicialmente ele pode gerar um impacto inicial na adimplência contábil, como já esperado, porém, ao longo do tempo, nós temos verificado que ele traz resultados bastante positivos em termos de arrecadação, já que esses clientes eles passam a buscar a negociação junto à Iguá para voltarem a ficar inadimplentes e estarem adimplentes e estarem na base regular de consumo de água e também, obviamente, de tratamento de esgoto. Então, nós estamos acompanhando de perto a efetividade dessas iniciativas, né, em termos de estratégia comercial e financeira. O foco é o equilíbrio da receita e a recuperação dos créditos, e as estratégias, naturalmente, elas são adaptadas a cada perfil específico de cliente, e junto a isso vem a intensificação de ação de cobranças e o reforço dos canais de negociação junto a esses clientes que até então estavam fora da nossa base. Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor clique no ícone de Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digite sua pergunta. Nossa próxima pergunta é: como está evoluindo o endereçamento dos clientes híbridos? Quanto ainda falta converter? Bom, perfeito. Aqui, relembrando então que o tema dos chamados híbridos, né, ele envolve aqui uma decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do chamado tema 414, que reconheceu o direito da Iguá de cobrar tarifa mínima por economia e não por hidrômetro. Isso afeta notadamente a nossa operação no Rio de Janeiro, principalmente em grandes condomínios. E no pico da discussão judicial sobre o modelo de faturamento híbrido, nós chegamos a ter pouco mais de 30 mil economias enquadradas nessa categoria. Após a decisão, então, que nós destacamos do STJ, em junho de 2024, ela reconheceu como legítima essa cobrança, e nós iniciamos, então, um processo de reversão das decisões judiciais contrárias, principalmente no primeiro grau de justiça, e aí se acelerou, então, a redução gradativa, a recuperação, aliás, gradativa desse faturamento e a redução daquelas economias que não estavam sendo cobradas de maneira individualizada. Então, desde lá, nós já recuperamos 14,9 mil economias, representando um incremento aproximado de 2,7 milhões por mês de EBITDA, principalmente na Iguá Rio de Janeiro. Então, esse processo ele é naturalmente realizado de forma criteriosa, com uma análise individual caso a caso, de modo a garantir que a retomada do faturamento não leve também a um aumento na inadimplência entre clientes que até então estavam regulares. Então, como nós destacamos anteriormente quando falamos de inadimplência, aqui também envolve uma estratégia não só jurídica, mas também comercial, principalmente na concessão do Rio de Janeiro. Ainda há um volume relevante a ser recuperado e nós seguimos avançando de forma responsável e com foco em sustentabilidade financeira. Nós estamos aqui plenamente convictos que nós sairemos fortalecidos ao final desse processo como um todo. Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor clique no ícone de Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digite sua pergunta. Nossa próxima pergunta é: bom dia, pessoal. Podem dar mais detalhes da dinâmica de CAPEX e volume de investimentos consolidado com o início da operação plena da concessão em Sergipe? Bom, Sergipe é um projeto, né, cuja referência indica investimentos de CAPEX da ordem de 6 bilhões de reais, né, ao longo da concessão.
E o nosso foco inicial ele é claro em relação à questão do atendimento, principalmente da melhoria do fornecimento de água, com destaque às situações de intermitência de fornecimento, baixa pressão, né? Isso é uma queixa aí muito forte, né, da população local. E então nesse sentido, né, nós identificamos quais seriam os pontos mais sensíveis, né? Trabalhamos ao longo desse período da operação assistida e inclusive, né, mesmo dentro da operação assistida, nós já iniciamos, né, obras que são obras consideradas importantes, né, como as adutoras de Poço Redondo, Riachão do Dantas, Porto da Folha e a interligação de redes, né, entre os municípios de Itabaiana e Moita Bonita. Então, temos um planejamento, né, para esse início de operação, né, e estamos agora refinando, né, nós temos um compromisso contratual, né, que no cronograma estabelece para o ano que vem, né, um plano oficial de CAPEX. Então a gente está trabalhando nesse aprofundamento e enquanto isso estamos dando prioridade, como eu falei, nessas obras que priorizam a questão do abastecimento de água, particularmente trabalhando questões históricas de intermitência no fornecimento em alguns lugares que tem muita repercussão. Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor clique no ícone de Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Nossa próxima pergunta é: poderiam atualizar sobre o processo de venda das concessões menores? Perfeito. Bom, a companhia ela segue comprometida com o plano de desinvestimento em operações de menor porte, como uma parte da nossa estratégia de foco em concessões de maior escala. Então, reflexo disso, a própria classificação contábil como disponível para venda das operações de Andradina e Castilho, elas demonstram a expectativa da companhia de que esse processo ele seja concluído nos próximos meses e as negociações elas seguem em andamento. E aí a gente reforça também que a gente segue aqui atento a oportunidades de mercado, né, para eventuais investimentos e aquisições potenciais, sempre com base em critérios estratégicos, de geração de valor e principalmente disciplina financeira. Obrigado a todos. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra para o CEO da Iguá para a mensagem final. Senhor Roberto, pode prosseguir. Bom, agradeço a todos. Espero que tenha ficado claro esse nosso início de ano, que foi resumido nessa apresentação do primeiro trimestre. E, como já falei, temos aí convicção que iniciamos bem o ano, seja nos resultados aí que estão apresentados do ponto de vista dos nossos demonstrativos, seja em relação às perspectivas futuras, particularmente com o início, né, na semana passada, da operação de Sergipe, que terá uma representatividade extremamente grande em relação ao portfólio da Iguá. E estamos aí trabalhando com a expectativa de também, no período curto, aí de ao redor de um mês, a gente ter novidades sobre o início da operação no projeto Iguaçu, né, que é a nossa PPP com a Sanepar, no estado do Paraná. Muito obrigado a todos. A Iguá agradece a participação de todos. A conferência está encerrada.